João capítulo 10. Vou pedir que os amados estejam se colocando em pé, reverência a palavra do Senhor. João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ler. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Glórias ao teu nome, Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, porque a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. E nós nos colocamos diante do Senhor, para que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e a nossa mente sejam levadas cativas à obediência de Cristo Jesus e sejam abertos para ouvir, entender e praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. A tua igreja quer ouvir e obedecer a tua voz. Tira todo o cansaço, tira todo o esgotamento, tudo aquilo que não procede de ti, ó Pai, em nossos corações e em nossas mentes. Arranca com o teu poder em nome de Jesus e ministra a nós. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor. Amém. E amém, Jesus. Amém? Podemos sentar. Bem, o texto aqui, ele começa falando que sobre o aprisco das ovelhas. E aí eu tive pesquisando um pouco sobre esse aprisco. Como seria esse aprisco? Quem já viu aqui um aprisco? Um lugar onde as ovelhas ficam guardadas por algum tempo. Alguém já viu aqui? Pode levantar a mão. Já viu? Ninguém viu. Então, o aprisco das ovelhas, ele é um cercado. Algumas vezes ele pode ser redondo, outras vezes ele tem assim, uma parte mais baixa, é feito de madeira, né? Então, uma estrutura de madeira, e aí depois tem uma outra, então tem uma cerca mais alta, depois tem uma cobertura. E o aprisco das ovelhas, ele só tem uma porta, ele só tem uma entrada. Então, essa distância entre o solo e uma plataforma em primeiro lugar, para que os lobos, né, que os predadores, eles não tenham acesso à ovelha. Então, as ovelhas, né,
O pastor, ele sai com as suas ovelhas, ele sai para pastar, para levar pelos campos, para que elas se alimentem, e num determinado momento, havendo uma necessidade, ele as coloca no aprisco. Lembra daquela passagem que Jesus fala? Se um homem tiver 100 ovelhas, né, e uma delas se desviar, se desgarrar, ele deixa as 99 em lugar seguro, num aprisco, e vai atrás daquela que se perdeu. Então, o bom pastor, ele tem esse cuidado de deixar as ovelhas num aprisco, num lugar, num momento de necessidade. Uma outra característica aqui sobre as ovelhas. No livro devocional que eu estava lendo, o escritor, ele dizia que quando ele era criança, numa região da África, ele pastoreava ovelhas para o avô dele, né? Ele cuidava das ovelhinhas. E ele ficava surpreso, ele conta no livro, que ele ficava surpresa como as ovelhas eram teimosas, né? E aí ele dizia o seguinte, que ele estava levando as ovelhas e, de repente, elas viam um campo verde, uma fazenda, alguma coisa assim, elas escapavam, né? Outras vezes, elas se enfiavam no meio dos arbustos, das árvores, e ele tinha que ir lá agarrar a ovelha, ele ficava todo arranhado, né, para tirar a ovelha e levar a ovelha junto do rebanho novamente. Então, aí uma característica interessante para a gente observar a palavra de Deus, porque ele compara o povo de Israel às ovelhas, né? E outra coisa importante aqui que eu quero ilustrar, né, que eu quero falar, sobre o pastor. O pastor, geralmente, ele não cuida das suas... aquelas ovelhas que estão sob o cuidado dele, elas não pertencem a ele. Geralmente, elas pertencem a uma outra pessoa. Aquele que é dono, que possui um rebanho, ele está bem tranquilo e ele paga alguém para cuidar, paga geralmente um pastor para cuidar das ovelhas, né? Então, eu fiz eu quis trazer essa pequena introdução para a gente poder aqui estudar melhor e entender melhor o que Jesus estava falando para o povo ali de Israel e o que ele fala para nós, né? Nos comparando. Ali ele falava para Israel, né? Então, ele falava aqui, se as ovelhas têm essa característica de ser teimosas, rebeldes, né? Então, ele está falando para o povo de Israel, está dando ali um puxão de orelha, né? Ele está chamando a atenção, né, do povo. E aí, num determinado momento, lá em Isaías também ele fala que as ovelhas, Isaías 40, deixa eu só trocar o óculos aqui. Eu até me perco com o óculos de vez em quando, amados. Está aqui no bolso. Não está. É muita graça de Deus, a gente precisa, né? Onde que enfiei meu óculos, Deus? Como é difícil a gente não enxergar, né? Está aqui. Está aqui. Graças a Deus, né? Então, em Isaías, né? Ele fala que Isaías 53, no versículo 6 e 7. Vamos dar uma olhadinha ali em Isaías 53, versículos 6 e 7. Isaías 53, ele começa ali falando, né, do sofrimento de Cristo, né, do 52, do 13 em diante. E no versículo 6, ele fala assim, olha, está falando, os anteriores, está falando sobre o sofrimento de Cristo, e no versículo 6 ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um
se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? Então, e depois, num determinado momento, né, aqui em Isaías também 53, ele vai falar que Jesus, né, o servo sofredor, ele caminhou como ovelha, né, muda, calada, perante o tosquiador. Então, o povo de Israel era assim, estava desgarrado, né, estava como ovelhas sem pastor. Quando Jesus andava pela Galileia e as multidões o seguiam, e ele olhava para as multidões e ele tinha compaixão delas, porque elas eram ovelhas sem pastor, né? Elas ficavam dispersas como ovelha sem pastor. Então, aqui eu quero propor duas coisas importantes. Primeiro, eu quero falar de 4 características do bom pastor. E para a gente refletir, né? Quem é o bom pastor? Claro, pelos textos, nós sabemos que é Jesus, né? O nosso pastor, o bispo das nossas almas é Jesus. Mas aqui na terra, nós também temos um pastor, tá? Nós temos um pastor que cuida de nós, né? E aí, então, muitas vezes, as pessoas, elas não sabem identificar, elas não conseguem perceber quem é o bom pastor. Porque a Bíblia vai falar aqui de algumas características, então eu quero falar sobre essas características. O tema, então, da nossa mensagem é: quem é o bom pastor? Então, pelo nosso texto aqui de João 10, o texto nos fala que o pastor é Jesus. E o pastor, ele entra pela porta, e ele vai advertindo: olha, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e é salteador. Então, o ladrão, o salteador, ele não está preocupado com o bem-estar da ovelha. Ele não está preocupado se a ovelha está bem alimentada, se a ovelha está segura. O que ele realmente quer da ovelha? Ele quer se aproveitar, ou da carne, no caso de um lobo, de um animal predador, ele quer a carne, né? Em outro momento aqui, de repente um pastor, um mercenário, ele não está preocupado com a ovelha também, ele está preocupado em tirar a lã da ovelha. O que ele pode lucrar com a lã da ovelha? Vocês estão percebendo a analogia dessas histórias? Tá? Então, ele vai ilustrando a ovelha, né, para mostrar que nós também precisamos ter cuidado com aquele que nos pastoreia, né? Nós precisamos ter cuidado. Então, o pastor, o bom pastor, ele entra pela porta, ele não vai entrar por baixo do aprisco, ele não vai pular, ele vai entrar na porta. Vamos imaginar aqui o seguinte: num campo muito grande, vários pastores saem com os seus rebanhos, e aí, num determinado momento, por uma situação, uma emergência, ele vai e coloca as ovelhas lá dentro do aprisco. Um outro pastor também teve um outro problema, também coloca o seu rebanho dentro do aprisco, e ficam vários rebanhos ali dentro desse aprisco. E aí, então, chega o pastor de cada ovelha, e ele faz o quê? Ele vai pular? Não, ele vai no portão, tem alguém que cuida dessas ovelhas, então ele vai lá, ele abre a porta, e o pastor, então, ele chama as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e elas atendem àquele pastor, né? Então, aquele que é pastor, ele entra pela porta, né? João 14:6,
ele vai falar, um pouquinho mais para frente, aqui no versículo 9, Jesus fala que ele é a porta, eu sou a porta. Nós lemos no texto aqui, no versículo 6, que eles não compreenderam que Jesus estava falando. E aí então Jesus muda, primeiro ele fala que ele é o bom pastor, ele está falando das ovelhas, está falando do aprisco, e ninguém está entendendo nada que ele está falando, diz aqui no versículo 6. Então Jesus lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí fica um pouquinho mais complicado, né, para o povo entender. Nós entendemos, né, mas para o povo ali naquela época, eu acho que era complicado entender isso. Jesus é a porta? Como que Jesus é a porta? E aí ele continua, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então ele está dizendo que ele é a porta, ele está dizendo que ele é um caminho que nos leva para Deus, né? Então, essa porta é a entrada para a presença de Deus. Os ladrões, né? Eles escalam, eles não entram pela porta. Eles procuram um momento em que aquele administrador ali está distraído para arrebanhar a ovelha, para pegar a ovelha, no caso do mercenário. Se é um animal, aí então fica mais difícil para aquela pessoa que está cuidando, pegar a ovelha. Assim somos nós também, né? Nós, como ovelhas do Senhor, como rebanho do Senhor, precisamos estar atentos a esse detalhe, porque nos dias de hoje, nós vemos que há muitos mercenários, nós vemos que há muitos pastores que estão preocupados não com a sua vida, não com o alimento que ele vai dar para você, o alimento espiritual, a palavra de Deus, mas ele está preocupado o que você pode render para ele, né? Em dízimos, em ofertas, né? Voltando aqui para aquela ilustração da ovelha, do animal, está preocupado na lã que ele vai tirar da ovelha, né? Então, está preocupado com aquilo que ele pode tirar de você. Se você é uma pessoa que ganha bem, se você é um empresário de sucesso, tá? Então, é isso que ele vai olhar. Ele não está preocupado se ele vai te dar a palavra verdadeira, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós vivemos dias dessa forma, em que há muitos mercenários. Muitas pessoas, o pastor tem falado aqui, tem feito denúncias públicas de pastores que não pregam a verdade. E Jesus, ele está preocupado com o quê? A verdade. E por isso ele enfatizava sempre, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Ele está preocupado com a verdade, de te ensinar a verdade, de que você ande na verdade, de que você viva uma vida dentro da verdade como cristão autêntico, para glorificar o nome do Senhor. Amém? E segundo momento, né, o segundo ponto aqui sobre a característica, eu falei 4 características do bom pastor. Ele a chama pelo nome. O pastor, ele conhece as suas ovelhas, né? Ele chama pelo nome. E o texto nos diz aqui que elas reconhecem a sua voz e elas ouvem, né? Então, nós precisamos estar atentos à voz do nosso pastor. Precisamos estar atentos ao ensino que ele nos dá. Eu estou aqui nessa igreja já há 11 anos. Esse finalzinho de ano eu completo 11 anos aqui na igreja, pertinho do Diego, né, que tem 10, né? Alguns irmãos têm mais tempo, outros tá mais ou menos aqui na mesma proporção que eu aqui. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E eu defendo muito o pastor Rai, eu falo dele para outras pessoas, né? Porque eu vejo ele um homem manso e humilde de coração, exatamente como Jesus.
Jesus fala assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, eu vejo essa característica no pastor Rai, né? E é importante nós observarmos essas características. Claro que não podemos nos esquecer que ele é um ser humano. Ele é um homem, a esposa dele é uma mulher como todos nós. Nós temos carências humanas, carências afetivas. Nós somos passíveis de erro, né? E eu tive um pastor que me ensinou uma coisa que eu gosto de lembrar. Ele dizia o seguinte, que nós somos tão imperfeitos, tão falhos, que mesmo quando a gente quer acertar, a gente erra, né? Então, nós somos passíveis de erro. Então, nós temos que olhar para o nosso pastor como um ser humano, que tem necessidades, tem uma família, né? E nós precisamos, obviamente, orar por ele, né? Para que ele tenha sempre esse bom alimento para nós, para que ele seja sempre essa pessoa humilde, essa pessoa mansa, né? Para nos ensinar, e que nós possamos buscar em Deus essa condição também, né? De sermos iguais, né? Os hinos que nós cantamos aqui, falando de Jesus, dá-nos um coração igual ao teu, né? E é uma coisa que eu peço para o Senhor: Senhor, me dá um coração igual ao teu, né? Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem misericórdia. E nós vemos essas características no nosso pastor também. Jesus, ele chama o pecador. Jesus, ele quer salvar o pecador, né? E em Mateus 9:13, os fariseus, eles criticavam Jesus, né? Nesse texto, Jesus está comendo com os publicanos, com os pecadores, e os fariseus começam a criticar ele. Olha, ele come com pecadores, olha, ele come com publicanos, né? E queriam repreender. Jesus ouvindo o que eles diziam, né? Aí então Jesus vem e fala assim: olha, os sãos não precisam de remédio, não precisam de médico, mas os enfermos sim. Então a preocupação do nosso pastor Jesus e a preocupação do nosso pastor é nos ganhar os pecadores, né? Ele tem paciência, ele ensina, ele explica, ele desenha, né? E ele procura ter paciência com cada um de nós, né? E nós, igualmente, precisamos ter paciência uns com os outros, olhando para o nosso irmão da mesma forma, tendo amor, tendo compaixão, tendo misericórdia, perdoando. Porque a igreja é um lugar maravilhoso, não é? Eu acho um lugar maravilhoso, eu amo estar na igreja, né? É o momento que nós desfrutamos da comunhão, é o momento que nós aprendemos uns com os outros, mas também, né, na nossa aula dessa semana aqui de religiões comparadas, nós falávamos sobre o sentido da palavra pedra, né? Jesus, a pedra angular, e Jesus falando para Pedro: Pedro, tu és pedra, né? E aí a diferença da pedra angular para a pedra a qual Jesus se referia, que era Pedro, né? A diferença é que uma é uma pedra angular, é uma pedra que edifica, e a outra é uma pedra móvel, né? Então, nesse aspecto, todos nós somos pedras, né? Pedro também fala que nós somos pedras vivas, edificadas, e como pedra nós nos movimentamos, nós temos vida, nós nos movemos, e a igreja é assim. A igreja é essa pedra, firmada na pedra que é Jesus, a pedra angular, mas uma pedra móvel, uma pedra que tem vida própria. Então, nós temos vida.
E nós aqui individualmente, nós somos pedras também que são aperfeiçoadas, que são aparadas. Então, quando nós nos reunimos, muitas vezes nós temos atritos, não é verdade? Um gosta de uma coisa, um gosta de uma cor, outro gosta de uma música, um gosta da pregação assim, o outro gosta da pregação assada, um gosta de sentar aqui na frente, o outro gosta de sentar lá atrás. Cada um de nós temos gostos diferentes, né? Atitudes diferentes. E nós somos o quê? Então, a igreja é um lugar onde a gente tem atritos também, mas nós precisamos buscar em Deus para nos aperfeiçoar e aceitarmos uns aos outros e vivermos de forma harmônica, vivermos em harmonia. Lembrando que o meu irmão também tem falhas, como eu, né? E nós vamos assim buscando a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Em terceiro lugar, né, lembrando do tema, que é quem é o bom pastor, né? O bom pastor, ele ama as ovelhas, né? Jesus, ele demonstrou esse amor que é imensurável. Nós cantamos aqui, nós não temos palavras para expressar que grande amor é esse. Que amor é esse? Eu, pecadora, né? Eu, pecadora, eu estou aqui no altar do Senhor, pregando para a igreja do Senhor. Eu sou falha, eu erro muitas vezes, eu choro muitas vezes pelo meu pecado, eu quero mudar coisas, eu quero que Deus me transforme a cada dia, porque eu olho para dentro de mim e eu vejo muitas falhas. Mas Deus, Ele me ama tanto, que Ele olha para mim e Ele não vê as falhas, Ele olha para mim, Ele olha para cada um de nós, e Ele vê como nós vamos ser lá na frente, lá no futuro, né? Isso é maravilhoso, e nós precisamos pedir a ajuda de Deus para a gente olhar para o nosso irmão e ver assim, olhar um para o outro e vermos uns aos outros como Deus nos vê, perfeitos, amados, santificados, sem falha, sem mácula, sem erro, né? Esse é o grande amor que Deus tem por nós, né? Ainda nessa parábola, nessa parte aqui, Jesus falando das ovelhas, ele ama tanto as ovelhas que ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? Ele se entrega ali na cruz, né? Por nossa causa, para nos resgatar, e ao mesmo tempo que ele morre ali na cruz, essa vida eterna, essa vida que está em Deus, ela nos é transmitida através da nossa fé. Gente, humanamente é impossível entendermos isso, não é verdade? Não é difícil para nós? Nós só podemos entender e aceitar esse grande amor por causa do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender isso, né? É maravilhoso esse grande amor que Ele tem por nós. Jesus, então, Ele vem, Ele dá a vida, né? Ele dá a sua própria vida, e Ele dá essa vida eterna, então, para que nós possamos estar na presença de Deus eternamente. Ele nos ama, né? E ele no versículo 15, né? Ele ainda fala aqui, vamos ver. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí no versículo 16 ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Essas outras ovelhas que não eram daquele aprisco, ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo a nós, os gentios, né? Então, nós, hoje, como ovelhas do Senhor, nós estamos dentro desse aprisco,
tá? E aí nós podemos, de uma certa forma, trazer também aqui uma analogia, né, sobre a igreja, tá? A igreja também é esse aprisco. Então, cada igreja tem o seu aprisco, tem o seu rebanho, né? Mas diante de Deus, né, todos nós, né, ele olha para a igreja, ele não vê simplesmente a Igreja Batista Missionária, ele vê a igreja de Jesus aqui na terra e ele vê os rebanhos, né, as ovelhas que lhe pertencem, tá? E ele nos dá a vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Ontem nós participávamos, né, eu estive representando o pastor Rai num estudo, né, ministrado pelo pastor Sérgio, da igreja lá do ST Benete, né, e ele falava sobre o aconselhamento, né, o aconselhamento pastoral. Como é difícil aconselhar, né, as pessoas, aconselhar as ovelhas, porque muitas vezes, a exemplo daquela ovelha teimosa que eu falei no começo, né, rebelde, muitas vezes nós também nos tornamos rebeldes. Rebeldes contra Deus, rebeldes contra o nosso pastor, teimosas em fazer a nossa própria vontade. Eu era assim, bem teimosa, viu? Meu esposo está ali que eu diga. Eu era teimosa e quando eu queria fazer uma coisa, eu queria daquele jeito, né? E depois, já na presença de Deus, conhecendo o Evangelho, eu fui percebendo que muitas vezes aquilo que eu teimava em fazer, a minha vontade, ela não era boa, né? Ela me trazia problemas. E nós, muitas vezes, somos teimosos dentro da igreja. A gente, às vezes, não concorda com a forma de culto, às vezes nós não concordamos com como é ministrado o louvor, nós discordamos em muitas coisas, né? E muitas vezes nós queremos mudar, né? A irmã lá, ela não canta bem, não. Eu não gosto da música que ela canta lá. Aquele irmão lá, eu não acho que ele toca tão bem, né? Então, a gente quer interferir, a gente quer mudar as coisas. E essa teimosia, ela tanto traz dificuldades para nós, né? Para a nossa vida pessoal, como para a igreja. Porque aquele que é o pastor, ele sabe melhor, assim como Deus, como Jesus, o nosso pastor, ele sabe aquilo que é melhor para nós. E muitas vezes, teimando em fazer a nossa vontade, aí a gente ora, Deus, eu queria tal coisa, eu queria tanto uma cozinha nova, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu queria tanto uma cozinha nova, me ajuda a comprar uma cozinha nova, e pede, aí tá bom, Deus não ia dar a cozinha nova agora, Ele ia te dar o ano que vem, mas você está pedindo tanto agora, tá bom, vou te dar a cozinha nova, Ele te dá a cozinha nova, né? E aí, quando você recebe a cozinha nova, você percebe que ela não é tão prática quanto a cozinha velha que você tinha, né? Eu acabei trocando a minha cozinha, né? Ganhei uma cozinha nova o ano retrasado, e eu tinha uma cozinha já muito antiga, mas aí eu tirei tudo, né? Tirei tudo do armário antigo para colocar no armário novo. E quando eu tirei tudo, que eu olhei o tamanho do armário novo, eu vi que muita coisa não ia caber naquele armário, né? E aí depois eu fui descobrindo que ele não era tão prático quanto o meu armário antigo, né? Embora eu tenha ganhado, não foi o meu caso, né? Eu não fiquei pedindo, mas só para ilustrar aqui para vocês que muitas vezes nós insistimos numa coisa, né? E pedimos, e queremos, e brigamos por aquilo, e depois, quando a gente recebe, a gente tem a decepção de perceber e percebe que aquilo não era tão bom quanto você imaginava, né? Então, isso é muito comum acontecer, não só com as cozinhas, mas com máquina de lavar, com máquina de lavar roupa e tantos outros utensílios que nós temos na nossa casa, né?
Então, a teimosia, muitas vezes, nos traz problemas, nos traz dificuldades, tá? A vida eterna, a vida plena que Jesus prometeu para nós conseguimos alcançar, de fato, quando nós confiamos plenamente em Deus, sem reservas, sem nenhuma dificuldade. Então, nós alcançamos a plenitude que Ele nos prometeu. Jesus, como eu já disse, Ele é manso e humilde de coração, né? E quando nós buscamos essa humildade, quando nós buscamos em Deus essa mansidão, a nossa vida ela fica muito mais fácil, muito mais tranquila. Quantas vezes, quantas pessoas que fazem uso indiscriminadamente de cartão de crédito, se enchem de dívidas para comprar coisas para casa, para comprar bens, para comprar roupas, para comprar tantas coisas que elas acham que elas precisam. Aí elas se endividam, né? Ficam devendo um monte de cartão de crédito e depois elas descobrem que tudo aquilo que elas compraram não vai ser útil para elas agora, ela poderia esperar mais, né? E quando nós acabamos nos submetendo à vontade de Deus, olha, Deus, eu gostaria de ter isso agora, e você vai orando, e Deus, Ele vai te mostrando, talvez você não consiga aquela hora, mas no tempo certo, no momento oportuno, aquilo que você precisa, Deus Ele vai te dar, sem que você faça dívidas, sem que você comprometa todos os seus cartões de crédito, sem que você perca o sono, porque aquela pessoa que faz um monte de dívida, depois ela deita e ela não consegue dormir, não é assim? Né? Ela fica preocupada, né? E aí, de repente, perde o emprego. Quantas pessoas que fazem dívida e, de repente, perde o emprego, né? Perde a fonte de renda, não consegue pagar aquelas dívidas. E aí, então, ficam desesperados. E eu quero concluir aqui a minha mensagem, reafirmando aquilo que eu disse no começo. Jesus é o nosso bom pastor. E se nós nos submetermos totalmente à vontade dEle, ao senhorio dEle, nós vamos poder ter paz, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos viver dias felizes, porque Deus não quer que a gente viva agoniado para pagar conta, como que vai suprir as necessidades. Meu Deus, e agora? Perdi meu emprego, não tenho como pagar cartão de crédito, os juros absurdos, é terrível, como que eu vou fazer? E aí você se desespera, perde o sono, perde o apetite, traz enfermidades para a sua vida, traz problemas para a sua cabeça, para o seu coração, né? Então, Deus não quer que nós vivamos assim. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus, Ele é manso e humilde de coração, né? Jesus, Ele conhece as suas ovelhas, e o nosso pastor também nos conhece, né? Ele dá vida pelas ovelhas, e o nosso pastor, né, não só o nosso pastor, todos aqueles que entendem o chamado, o ministério pastoral, ele dá a vida pelo ministério. A gente pensando aqui, vamos refletir da seguinte forma: o nosso pastor, ele é um ser humano, como eu já falei, como nós, como eu e você, ele tem necessidades, como todos nós, a sua esposa também da mesma forma. Você não gostaria de viajar nas férias? Pegar o seu carro, pegar sua família e viajar? Gostaria, não gostaria? Eu também gostaria, né? A Nídia, ela também, com certeza, ela também tem vontade de viajar. Mas muitas vezes ela não viaja. Por quê? Porque o pastor, ele tem um ministério, né?
Quantas vezes, talvez, ela gostaria de estar almoçando num domingo com a sua mãe? Nós, muitas vezes, faltamos no culto, nós temos essa facilidade, né? Você só avisa, pastor, hoje eu vou almoçar com a minha mãe, vou almoçar com a minha sogra, né? E você vai, né? A Nídia, muitas vezes, ela não consegue fazer isso, porque o pastor, ele tem um compromisso conosco aqui, né? Do quê? Você vem para cá todo domingo para quê? Para ser alimentado pela palavra de Deus, não é assim? Então, o nosso pastor, sua esposa, os seus filhos também têm essas necessidades, esses desejos, né? Como nós. Nós desejamos um alimento sadio, nós precisamos de um alimento. Você vem aqui e se a palavra de Deus é ministrada de qualquer jeito, você já fica chateado. Não entendi nada da mensagem. De repente, não entendi o que a irmã Cida falou um monte de abobrinha, né? Eu sei que não é assim, né? Graças a Deus. Espero que não seja assim, tá? Que vocês não saiam daqui dessa forma, tá bom? Mas o pastor, ele tem preocupação em estar preparando um bom alimento, né? Em estar preparando uma boa mensagem, para que nós venhamos aqui e sejamos edificados, né? Então, nós precisamos também, não só vir aqui para nos alimentar, mas vir aqui também para ouvir a voz do nosso pastor, né? Nos avaliar, fazer como o Felipe falou, né? Senhor, som do nosso coração, né? Senhor, será que eu estou sendo uma boa ovelha ou será que eu estou sendo uma ovelha rebelde, né? Vamos fazer essas reflexões para que a gente possa chegar aqui. Agora eu gostaria de fazer um outro tipo de analogia, né? O pastor, ele é como o nosso pai espiritual. Eu olho para ele e eu vejo ele como os conselhos que ele me dá. Eu lembro dos conselhos que o meu pai me dava, né? Então, eu procuro ouvir o que ele me fala, né? E, às vezes, ele me fala algumas coisas que eu não concordo muito. Mas o que eu faço quando eu não concordo com a fala dele? Eu obedeço, eu escuto, né? E eu oro, pedindo graça de Deus para obedecer o meu pastor, né? Então, nós, como ovelhas, precisamos ouvir, precisamos atender, precisamos buscar obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar e também a palavra do nosso pastor. Pois qual é o pai, qual é a mãe? Você dá um conselho para o seu filho e ele não ouve o seu conselho. Você fala assim, olha filho, não vai por esse caminho não é bom, esse caminho você vai cair lá num precipício, né? E o seu filho fala assim, não, eu vou, minha mãe falou para mim e não ir, mas eu vou porque eu quero ir. E aí ele vai por aquele caminho, né? O que vai acontecer? Ele vai cair, né? Ele vai cair. Você fica feliz quando o seu filho cai? Quem fica feliz quando vê o seu filho quebrando a cara? Ninguém, acho que ninguém fica, né? Ou seu irmão, né? Tem alguns que não têm filhos ainda, né? O seu irmão, você vê que o seu irmão está andando por... Irmão, assim, irmão de sangue, eu estou falando. Irmão carnal mesmo, irmão da família, né? Você vê que o seu irmão está andando por um caminho errado. Olha, esse caminho é das drogas, não vai por aí, mano. Vai, olha o que eu estou falando. E o seu irmão insiste em andar por aquele caminho. E vai dar o quê? Vai dar problema, né? Vai trazer problema para a mãe, para o pai, para a família, né? Então, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o seu filho andar por maus caminhos, né? E lá na fazenda do outro, né? Sair ovelha rebelde, né? Igual a ovelhinha que eu falei, né? Entrar lá na fazenda do outro para comer a grama verdinha, né? Então, muitas vezes aquela comida não vai te fazer bem, né? Você vai querer comer em outro pasto, às vezes não vai te fazer bem aquela comida, né? E o pastor muitas vezes fica triste, ele sofre com isso também, né? Muitas vezes ele chama atenção, a pessoa não gosta, a pessoa fica rebelde, né? Não quer atender. Então nós precisamos
pedir ajuda de Deus, né? Pedir graça de Deus, pedir sabedoria, para que a gente possa obedecer o nosso pastor, Jesus, em primeiro lugar, e o nosso pastor aqui, né? Porque é agradável a Deus quando nós obedecemos. As leis existem para que nós venhamos obedecer às leis, né? E as leis, elas foram feitas para todo mundo, mas a punição vem para aqueles que não obedecem. Então, quando nós não obedecemos, muitas vezes a voz do nosso pastor aqui, né? Talvez nós venhamos sofrer lá na frente alguma dificuldade, né? Eu não vou falar aqui maldição, não estou lançando maldição de forma alguma, né? Mas quando nós cometemos um erro e a gente não aceita ser corrigido, muitas vezes nós vamos ter problema lá na frente, né? Então nós precisamos pedir a graça de Deus, precisamos pedir a ajuda de Deus, né? O Senhor colocou essa mensagem no meu coração porque eu tenho visto, são 11 anos, como eu falei, que eu estou aqui, né? E eu tenho visto muitas dificuldades para pastorear essa igreja, para cuidar dessa igreja, né? Muitas vezes eu estou lá preparando aula de madrugada, e aí eu pego o celular, às vezes, para falar com meu marido, 2, 3 horas da manhã, e o pastor ainda está online também, talvez orando, né? Eu não pergunto, claro, a gente não pode ficar xeretando em tudo, né? Mas eu não pergunto, mas aí às vezes ele entra falando alguma coisa comigo, então eu vejo que ele ainda está acordado, né? E muitas vezes é a preocupação. Quantas vezes você está preocupado com o seu trabalho, ou com os seus filhos, e você deita e você não consegue dormir? Isso não acontece com a gente, que é pai? Não é verdade? Acontece, né? Então, ele da mesma forma. Por quê? Porque ele, diante de Deus, ele tem um serviço, ele tem um trabalho a ser feito. E ele vai responder diante de Deus. Então, se eu obedeço o meu pastor, né, que está me falando alguma coisa errada, ele vai responder diante de Deus por essa coisa errada que ele está me mandando fazer. Então, eu não tenho que ter essa preocupação. Será que o pastor está me ensinando, está me mandando fazer uma coisa errada? Eu não concordo com isso. Muitas vezes a gente não concorda. Se você não concorda, você ora. Pede graça de Deus, pede sabedoria, né? Ore pelo seu pastor, para que Deus dê sabedoria, dê graça para ele, né? Ore pelos seus pais, né? Pais, ore pelos seus filhos. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus queridos. E eu estava pensando aqui na nossa situação. Eu acredito que muitos irmãos não estão aqui hoje porque não tem gasolina no carro para vir para a igreja. Eu acredito que isso aconteceu hoje. A nossa gasolina está lá no finzinho, né? Talvez se eu não tivesse que vir pregar, talvez eu também ficasse nessa situação. Eu vou reservar minha gasolina para, de repente, para uma emergência, né? Mas eu fiquei pensando que nós estamos isolados. Quantas famílias estão em casa hoje porque não pode sair, né? E aí eu estava aqui, os irmãos estavam ministrando, o Felipe cantando, e eu estava me lembrando de países que estão em perseguição e os cristãos ficam isolados, né? Por quanto tempo será que a semana que vem, né, Deus permita que a situação tenha uma solução e nós possamos estar aqui domingo que vem. Mas se continuar essa falta de combustível, pode acontecer, não estou profetizando não, mas é uma possibilidade que nós temos que considerar. Pode ser que domingo que vem, nenhum de nós tenhamos condições de estar aqui. E aí nós vamos ficar isolados. Então, em países onde há perseguição,
as pessoas não têm esse privilégio que nós temos de vir para a casa do Senhor no domingo e ouvir a palavra de Deus e aprender, né? E gozar dessa comunhão gostosa de poder louvar, de poder adorar o Senhor, né? Quantos países, quantos cristãos estão numa situação semelhante à nossa, de isolamento? A Bíblia, meus amados, houve um período que as pessoas disputavam por uma folhinha da Bíblia. Você tem qual parte? Você tem João? Espera aí, eu tenho o capítulo 2 de Marcos. Então, eles trocavam, né? Então, trocavam. Na China, houve um período assim, né? Que as Bíblias foram tiradas. Quando o comunismo entra num país, eles recolhem as Bíblias, eles matam os cristãos, eles perseguem, os cristãos não podem se reunir, não podem fazer um evangelismo numa praça, não pode nem se reunir nas casas, tem que se reunir e cantar baixinho. Na China, há alguns anos atrás, os missionários batizavam os novos convertidos na banheira, dentro do banheiro, sabe? Assim em secreto, em sigilo. Tá? Então, a situação é muito difícil. E nós precisamos orar para que Deus entre com providência na nossa nação. E nós precisamos estar atentos eu sei que é difícil obedecer às leis quando as leis são corruptas. É difícil. Pastor tem pregado aqui isso em ética, não é? Como é difícil. Então, tem que ter aí um jogo de cintura, tem que ter sabe? É complicado muitas vezes. Mas nós aqui na casa do Senhor temos uma lei perfeita, uma lei santa, uma lei que nos ajuda a andar no caminho certo e a chegar nos céus. A eternidade, os céus, é maravilhoso, está reservado para nós. O inferno está reservado para os desobedientes, para os rebeldes, para os demônios. E nós precisamos estar atentos para não seguir doutrinas de demônios, para que nós não sejamos pegos de surpresa pelo ladrão, pelo mercenário, pelo inimigo das nossas almas que quer nos destruir. Amém, queridos? Vocês estão entendendo a mensagem? Ou é muito complicado isso? Está claro para vocês? Então, meus queridos, vamos orar pelo nosso pastor. Ele tem vivido dias difíceis. Vamos orar pela sua esposa, pela sua família. Vamos procurar ser obedientes, né? Estar na casa do Senhor, vir orar nas quartas-feiras. Eu tenho dificuldade de vir nas quartas-feiras orar, por conta de horário, da minha netinha que fica comigo, das aulas que eu preciso preparar, mas os cultos de quarta-feira de oração são tão abençoados. Se você pode vir, venha, meu querido, venha, minha querida, venha orar, né? Venha orar por nós, pelo seminário, pelos professores, pelos alunos, né? Por essa igreja tão abençoada que nós temos. É uma igreja simples, mas é uma igreja abençoada porque nós temos um alimento puro aqui. Ninguém está querendo roubar a nossa lã, ninguém está querendo nos explorar, né? Amém, queridos? Vamos refletir então nas nossas atitudes, né? Se nós temos sido ovelhas rebeldes, teimosas, ou se Jesus pode olhar e ficar feliz conosco. Amém? Agradar o coração de Deus deve ser o nosso principal objetivo. Amém, queridos? E quando nós obedecemos o nosso pastor, quando obedecemos a palavra de Deus, nós agradamos a Deus e nós agradamos ao pastor também, e nós podemos viver essa comunhão maravilhosa. Amém? Curve a sua cabeça, baixe, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, e nós queremos